Muito bom, pastor. E dando continuidade, né, eu queria agora tratar sobre as questões específicas do homem, que de uma certa forma, né, afetam diretamente toda a família. Queria falar dos problemas como ejaculação precoce, impotência, a disfunção erétil, né? Como lidar com isso? Né? Que o senhor poderia falar a respeito do homem? Bom, então, para entender cada aspecto, né? Parece ser uma coisa só, mas não é. Ejaculação precoce é quando o homem ejacula antes da hora. Pode ser antes da penetração, pode ser logo depois da penetração, ou pode ser antes da mulher chegar ao seu ápice, ao seu orgasmo, que é muito comum isso acontecer. O homem acaba tendo o seu prazer sem que a mulher consiga chegar lá. Então, isso também está no bojo da disfunção erétil. A disfunção erétil em si próprio também tem a ver com a não manutenção da ereção. Por exemplo, quando a ereção não é suficiente para levar o homem a chegar lá ou para levar a mulher a chegar lá. Quando eu falo chegar lá, é chegar ao ápice, chegar ao orgasmo, chegar ao prazer máximo que uma relação íntima pode favorecer, pode proporcionar. E já a, A impotência. a impotência tem a ver com a não condição de ter relação sexual. Isso também pode acontecer é, é, e pode ser uma questão médica. Mas veja bem, essa questão tanto de ejaculação precoce, de disfunção erétil, como de impotência, o percentual para ser uma questão física, fisiológica, orgânica, de saúde mesmo, é muito pouco. Os estudiosos asseguram afirmar que a grande maioria dos homens que têm esse tipo de problema tem a ver com cabeça, tem a ver com questão emocional, uma questão psicológica. Pode estar relacionado à mágoa, pode Traumas. a traumas, pode estar relacionado à crítica, pode estar relacionado a desamor entre eles, entre a mulher e ele e a mulher, pode ter a ver com um estresse, um dia muito esgotante, pode ter a ver com coisas, experiências mal sucedidas que marcaram, que afetaram, pode ser lá no passado, pode ser durante o casamento, pode ser na infância, tem a ver, por exemplo, ejaculação precoce. Quando o jovem começou a ter essa prática de masturbação, que tinha que praticar ali rapidamente para não ser pego e tal, ele vai para o casamento e acaba tendo essa prática nas suas relações sexuais. Involuntariamente ele não consegue é, perdurar a sua ereção ao ponto de fazer a mulher chegar lá, acabar ejaculando às vezes com menos de 1 minuto de penetração, quando não for antes também. Então, são todas questões que precisam ser trabalhadas, como é mais cerebral, é mais mental, psicológico do que fisiológico, então precisam ser trabalhadas. Como? Conversando, é, estudando, abrindo a questão para a esposa, para ver como é que se pode treinar. Então, existem alguns testes, alguns exercícios que os dois juntos podem fazer para o quê? Para retardar a ejaculação. Existe também a ejaculação retardada, que é uma ereção é, é, continuada que não consegue ejacular. Né? Ele fica por minutos, às vezes até hora pode acontecer, mas não consegue ter a ejaculação e aí o prazer do homem não é completado. Né? Então, isso também é uma disfunção erétil. Mas, de qualquer maneira, há meios, há formas, há exercícios que vão resolvendo esse tipo de problema, antes mesmo de precisar de um médico. Precisa de um médico, um urologista, no caso, mais o homem procura um urologista para essas questões. Só se ele esgotar primeiro as questões que têm a ver com conversa, tem a ver com estudo, tem a ver com entender melhor o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, por exemplo, pode ter problema
com obesidade provocar uma disfunção erétil? Pode. Então, até uma brincadeira que eu acho que faz sentido, diz que cada 5 quilos que o homem ganha, ele diminui 1 centímetro do pênis. Corta aí também, brincadeira. Mas parece que tem sentido isso, né? Eu sou magrelo, então não sei te dizer isso, né? Mas tem uma questão de fumo, pode ter problemas que também afetam na disfunção erétil, tanto na impotência também. Pode ter alguma coisa relacionada com a mulher, como, por exemplo, uma vagina muito flácida, que não dá ali atrito suficiente, isso pode causar também disfunção. Pode ter também o problema de vaginismo, que acaba, aí tem mais a ver com a mulher, depois podemos ver uma outra pergunta para isso aí. Mas, de qualquer maneira, a orientação para tratar essas questões do homem, seja ela que está tudo no bojo da disfunção erétil, seja ejaculação precoce, seja falta de manter a ereção, ou seja, a própria impotência, a própria condição de ter ereção, de não ter, de ter ereção, o caminho é esse. O caminho é conversando, fazendo os exercícios. Por exemplo, existe um exercício chamado do Dr. Hegel, que lá em 1940 ele descobriu que a mulher exercitando os músculos do pubococcígeo melhorava a questão do estímulo sexual, da excitação sexual, tanto para ela como para o homem. E ele entendeu com o passar dos anos que o homem também poderia fazer esse exercício de segurar a musculatura da região pélvica, a região ali dos órgãos genitais, que são a musculatura da pubococcígeo. E como é que faz esse exercício, pastor? É como se você fosse urinar e segurasse a urina, mas sem mesmo precisar urinar. Então você segura só. Então você fazendo isso numa bateria aí de 3 a 5 vezes por dia, né? Em alguns segundos você faz, uma vez, 2, 10 vezes, depois uma outra parte do dia, 10 vezes, depois você vai percebendo que isso vai melhorando a circulação sanguínea, vai melhorando os músculos, vai melhorando toda aquela região genital, a região pélvica, a região que segura ali, segura a bexiga, está envolvendo ali a musculatura do pênis, no caso da mulher, da vagina, e isso tanto para a mulher como para o homem traz depois uma satisfação melhor. Tem muitos livros que falam sobre esse tipo de exercício, existem outros tipos de exercícios também praticáveis para se melhorar essa questão e definitivamente resolver. Antes mesmo da pílula azul, né? Ou do Viagra, ou seja, ou mesmo de um médico. Agora, não resolvendo, aí a nossa orientação, procure um médico ou procure um terapeuta sexual que possa tratar isso aí. Muitas vezes o homem tem vergonha de procurar essa ajuda. Não deveria. Por quê? Porque isso tem a ver com a vida dele. Tem a ver com o propósito de Deus no casamento, para deixá-lo feliz, deixar a esposa feliz, e papai e mamãe felizes. Vocês sabem que o resultado são filhos felizes também. Papai ou mamãe triste, ou os dois tristes, só pioram a situação dos filhos. Não tem jeito. Os filhos descobrem, eles sentem. Não precisa falar, não precisa abrir. Eles já percebem, alguma coisa não vai bem. E o que o diabo faz? Coloca a culpa neles. Eles acham, os filhos menores especialmente, que o problema dos pais não estarem felizes, bem contentes, tem a ver com eles. E muitas vezes, quando se separam, 51% das separações derivam exatamente de desajuste conjugal, 49% fala que é de desajuste financeiro. Os filhos se culpam. Os filhos se culpam. O diabo usa desse expediente direto. Então, para você que nos ouve, mesmo que você não acredite no diabo, né, existe uma realidade espiritual
tentando detonar, atrapalhar, destruir aquilo que é mais precioso que Deus fez, que é a unidade familiar. É a primeira célula, que começa com o pai e a mãe. Então, pai e a mãe precisam estar bem. Uma vez que estão bem, as demais áreas deslancham também. Amém. E o que nós podemos falar também sobre a frigidez no caso das mulheres? Eu estava comentando com você que eu estava vendo uma live de uma ginecologista e uma psicóloga, e eu gostei muito que elas, do ponto de vista técnico, né? Uhum. Técnico, são profissionais nessa área, a psicóloga atende cada dia mais, ela estava contando, mulheres com frigidez, e novas, não é a mulher que já está, geralmente a frigidez ela chega na menopausa, no climatério, né, que a mulher, porque na verdade é uma questão hormonal, são hormônios que atuam, que faz a mulher estar bem sexualmente, mas quando chega no climatério esses hormônios caem, então mas elas estavam falando que hoje é estranho, porque mulheres novas, mulheres na faixa de 25 anos já reclamando dessa situação, numa época em que a vida sexual é tão badalada e tão, né, liberada, mas eu estava dizendo que existe realmente, elas estavam dizendo, existe realmente uma questão orgânica, falta de hormônios, estresse, cansaço demais, e traumas, mas também existe a questão mais psíquica, que vem dos traumas, de experiências, da visão do sexo. Muitas vezes vem para o casamento com uma visão de pecado, de tabu, de coisa ruim, né? A experiência no casamento que aquele marido não foi tão habilidoso, chega já como um cavalo para o casamento, desculpa a expressão, mas chega, né? Sendo que muitas vezes ela foi para o casamento, é a primeira vez de uma relação sexual, e o marido chega assim, como se fosse uma prostituta. Como se fosse uma prostituta, e a mulher é muito afetada, aí perde-se, vai ficando, fechando os músculos ali, né, vaginais. É interessante. Isso pode acontecer no vaginismo, que é algo mais sério, que são os músculos não conseguem relaxar para ter uma penetração. Nós já acompanhamos muitos casais. Alguns, né? Assim, mas que depois romperam no casamento, mas que a lua de mel não rolou, não aconteceu. Muitos, hoje eles têm filhos, é interessante, mas que passaram por a mulher passou por isso, ela ficou, né? E também, eu acho que aquela frigidez crônica tem muito a ver também, como nós já conversamos sobre isso, sobre o papel do homem, de estimular sua esposa, de ser efetivo e afetivo, porque a mulher ela é emocional, hoje a mulher tem trabalha muito mais, porque ela tem trabalho fora, trabalho em casa, os filhos, uma gama de responsabilidade, e de ter um marido ali efetivo, que é companheiro, o desfrute de companheiro, a relação sexual já é o ápice de um companheirismo, de um amor mútuo, de uma vida a dois junto, né? De um pensar no outro, então isso eu acho que afeta muito mais a frigidez do que a orgânica, né? Do que uma dica que eu quero dar aqui. O homem quer sexo, mas a mulher precisa de amor. De afeto. Ela não quer amor, ela precisa de amor. Muito mais do que querer, ela precisa. Então, há uma distinção aí. Na cabeça do homem, sexo resolve. Isso já o supre, mas na cabeça da mulher, não. Ela precisa ser amada, ser cuidada. E eu penso, volto a dizer, que a questão da frigidez, da frieza, a questão do desinteresse está muito mais ligado ao homem do que à mulher. Um homem inteligente vai saber despertar a mulher nessa questão. Ele vai ter uma mulher aberta para ele, né? No tempo que ele precisar, no tempo que ele escolher, no tempo que ele
ter necessidade, isso faz toda a diferença. Então, converse mais sobre isso para que essas questões que têm a ver com esfriamento, que têm a ver com impotência, frigidez, sejam solucionadas a nível de amor, de perdão, de entendimento, de compreensão. Uma vez que esses princípios são praticados, a questão sexual se desfruta melhor. O sexo é o resultado, é a consequência de todos esses princípios que vêm primeiro. Uma vez que isso é observado, é igual o princípio da aerodinâmica contra o princípio da gravidade. Quando o princípio da aerodinâmica funciona, você tira o objeto do chão, tira o avião do chão e ele decola. Mas uma vez que o princípio da aerodinâmica não funciona mais, o que é que entra? O princípio da gravidade. Quando você observa os princípios que Deus preceitou para um relacionamento sadio, saudável, você sai do chão e voa. Você vai alçar voos como águia. Mas uma vez que você não observa, isso te leva para o chão, o princípio da gravidade. Eu queria completar, por outro lado, tem muitas mulheres que também se faz de vítima. É a vítima da história. Ela não enxerga o marido como seu cabeça. Tem isso? O seu cabeça, o senhor da sua casa, que representa Cristo. Então, quando a mulher, ela vê em seu esposo Cristo, o apóstolo Paulo fala que a mulher deve em tudo ser sujeita a seu marido, como a igreja é sujeita a Cristo. Então, isso também é muito... A mulher começa a acumular justiça própria, mágoas, amargura, começa a ter uma vida amargurada, falta de perdão, e aquilo vai se tornando tão crônico que vai afetar a sua vida sexual, vai ficar frígida, amargurada, rancorosa e... Maltrata o marido, critica o marido, desaponta o marido. E além de também não se fechar para a vida, para o relacionamento sexual, né? E isso é muito, muito importante. Eu queria falar para você, mulher, cultiva o seu jardim. Você também deve cultivar, jogar sementes, semente de amor, né? O apóstolo Paulo fala em Tito que as mulheres devem amar o seu marido. Esse amar é com amor filéu, ser companheira, ajudadora idônea, aquela que mantém, que serve o marido, que o mantém alegre, que independente das debilidades, porque todos temos debilidades. Então você precisa aprender a separar. Cada mulher precisa aprender a separar as debilidades do seu esposo com a pessoa que ele é, que Deus colocou na sua vida. E a cultivar esse jardim, colocar mais amor, aguar sempre e estar disposta a se relacionar com ele com amor, com compaixão, com paixão e com alegria de propósito. Esse é meu esposo, eu vou servi-lo, mesmo se ele tenha problemas. Tem problemas de te amar, mesmo que ele não seja o melhor marido, aquele marido que você sonha, que você vê que outra tem. Um grande problema são as comparações. Às vezes o marido não é, né? Esses dias eu recebi uma pergunta de uma esposa: meu marido é passivão demais. Ela escreveu desse jeito: ele é passivo demais em tudo. Mas esposa, isso leva o quê? A você ficar frígida, fria, indiferente, vem o desprezo. Não, você casou com esse homem porque é propósito de Deus, e de servi-lo sexualmente, servi-lo em casa, como a igreja serve a Cristo, servir ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença você cuidar da sua casa, do seu esposo, como um jardim secreto, um lugar que é só de vocês. E começar a ver as qualidades que seu marido tem, as habilidades que ele tem, não focar nas debilidades, não focar
nas deficiências, não focar, assim, muitas mulheres reclamam, falam mal do marido com outras pessoas, com as amigas. Não, você tem que guardar seu marido, honrá-lo, respeitá-lo, representa Cristo com todas as debilidades. E quando não se consegue resolver, vai para a pessoa que é ideal, né? Uma liderança sua, que é a pessoa certa para estar ouvindo você, conversando com o casal. Não exponha a sua vida para qualquer pessoa. Nós não devemos fazer isso. E a coisa mais linda é mesmo quando eu sempre vejo um casal, sabe, já bem velhinho, eu fico pensando, Deus, que coisa linda, né? Passaram uma vida, são vencedores, porque estão juntos e se amam e cuidaram um do outro. Então vale a pena, não é? A gente caminhar e chegar até que a morte nos separe. Amém. E não que as nossas debilidades, as nossas situações, a circunstância nos separe, mas até que a morte nos separe. Mesmo, meu bem? Gostei, hein? Dá um like aí. Dá um like. Glória a Deus. Assim, há uma relação entre a insatisfação sexual, né, que abrange, né, todos esses aspectos. Uma pessoa está insatisfeita sexualmente com a infidelidade. Há uma relação entre esses dois aspectos? Eu não tenho dúvida. Eu penso que uma pessoa insatisfeita, conjugalmente falando, e aqui não estou falando só da relação sexual, estou falando da relação de diálogo, de amor, de afeto, de carinho, de perdão, de compreensão, todos esses aspectos que nós falamos, ela fica exposta. Quando não há isso, ela fica exposta. Ela fica exposta para outros relacionamentos, fica exposta mais facilmente para infidelidade, fica exposta para ser tentado mais facilmente. Então veja, um homem que não está satisfeito com a sua esposa, lá num trabalho, por exemplo, quando outra mulher começa a dar em cima, mesmo que ele tenha princípios e princípios cristãos, acaba sendo muito mais vulnerável, muito mais susceptível a uma queda, a uma infidelidade, mesmo que isso não aconteça nas vias de fato, mas acontece na mente, pronto, já abre porta para outros aspectos. Então, eu penso que o objetivo de toda essa live é exatamente esse: tentar observar as brechas, os possíveis buracos que entram água e faz o navio afundar, faz o barco do seu casamento afundar. Qual é o objetivo? Uma vez que você identifica, seja você marido, seja você esposa, feche os buracos, feche as brechas, né? Observe os princípios. A maneira de fechar é observar os princípios e colocar em prática. Uma vez que coloca em prática, pronto. Você, marido, está observando que não está tratando sua esposa com dignidade, com honra, com respeito, com carinho, com ternura, começa. Onde não há amor, coloque amor e vai colocar amor. Você, esposa, que achou que acabou o amor. Não, começa. Amor é uma decisão. Começa a amar e o mel vai voltar. O mel acabou do pote, começa a pôr mel de volta, que o mel vai dar sabor, vai dar sentido para o casamento. É uma questão de escolha. Assim como houve uma escolha para acabar, para diminuir o casamento, para fazer besteira ou para ficar indiferente, tem uma escolha agora ao contrário, para amar, para servir, para dar outra face, para perdoar, para conversar, para andar a segunda milha. E isso tudo vai restaurar o casamento. Ah, pastor, eu não dou conta. Vai, pede ajuda. Não tem jeito. Eu reconheço que tem casais, nós fomos muito ajudados. Quando eu entrei para a igreja, eu penso que isso é que salvou o nosso relacionamento. Eu me tornei pastor por conta disso, eu fui ajudado, eu consegui ter olhos, depois eu comecei a ajudar outras pessoas. No começo era só eu e ela, só brigaiada, voava panela. Pensa, eu tenho sangue de italiano com sergipano, né? Pau de macarrão com peixeira de fogão. Era um negócio de louco. E aí esse sangue eu trouxe para o nosso casamento, então era muita briga. Mas
Foi melhorando, porque tivemos ajuda, porque eu buscava ajuda. Às vezes eu buscava ajuda mesmo contra a vontade dela, mas depois ela se quebrantava, acompanhava. Isso tudo foi melhorando. Chegou um ponto que nós começamos a ajudar os outros casais. Quando é que você enxerga que um casal amadureceu? Quando eles não pensam mais neles mesmos. Quando eles começam a pensar nos outros, como aqui o casal, né, andou com a gente, andou com os outros, avançou na igreja. Hoje eles têm um encargo para outros casais. É um casal maduro. Então, quando isso acontece, você, ainda que esteja em crescimento, em desenvolvimento, você já começa a desfrutar do propósito do casamento, propósito de Deus no casamento para a sua vida. Isso é maravilhoso. Amém. Tem mais perguntas? Tem mais a última pergunta que a gente vai falar. Tá bom. Amém. Então, vamos finalizar, né, com a última pergunta. Qual a importância de ter uma vida íntima constante que supra a necessidade tanto do marido quanto da mulher? Eu acho que eu já respondi essa pergunta. É. É cumprir o propósito que Deus tem para o casamento. Irmãos, esposa, marido, casal que nos ouvem, como é bom desfrutar disso. Quando não existe isso, como tudo fica ruim. Convenhamos, eu não preciso falar disso. Você já experimenta na sua própria vida. Talvez hoje você esteja nos vendo, nos ouvindo exatamente porque não está bom. Então, estamos te mostrando o caminho. Estamos apontando a seta, estamos te dando a direção. Uma vez que você começa, devagarzinho, não tem problema que seja tudo de uma vez, mas há uma pedra, outra, quando você vê, edificou a casa. Quando você vê, restaurou o seu casamento. Então, vale a pena? Vale. Acelera o processo. Olha, eu falei, abrimos essa live dizendo que o propósito de Deus para transformar um homem, que um dos instrumentos mais eficazes que Deus usa para transformar tanto o homem como a mulher, foi o casamento. É o casamento. Se eu ficasse sozinho, seguramente eu não teria a transformação que eu estou tendo com ela. Que eu já tive, estou tendo e vou ter. É verdade. Sozinho eu fico com as minhas manias, com as minhas titicas, com as minhas picuinhas, mas junto eu tenho que abrir mão de quanta coisa. Eu lembro que no começo do nosso casamento, como é que eu brigava, vocês não têm ideia, como é que eu brigava quando ela pegava escova de cabelo, porque eu só pentei o cabelo com escova, e não sabia onde punha. Ela tirava lá da frente do espelho, e eu comprava duas, e as duas sumiam, eu comprava três, e era briga. O que você fez? Eu comprava quatro. Não. Eu lembro que um dia eu amarrei a escova de cabelo perto assim do espelho. Não é que ela foi lá, desamarrou e sumiu com a escova de cabelo também. Não é de ficar grilado. Não, e a pasta de dente. Ela pegava. Eu sempre sou sistemático, né? Meio perfeccionista. Então eu via e ia subindo assim, tal. E aí quando acabava, quando eu pegava a pasta de dente, estava tudo engruvinhado. Não é assim que faz com a pasta de dente. Então, mas quantas brigas, hoje até eu engruvinho a pasta de dente. Claro, eu não sou tem lá. mais aquela de alumínio. Não, É mesmo. mas isso, percebe, isso não faz, isso não deve afetar o seu caso. Por que afeta? Porque é muito eu, é muito a minha satisfação, é o meu interesse, é o meu egoísmo, é o meu ponto de vista, é o que eu acho, é o que eu penso. Resolve esse trem aí na sua vida. Vida 2 não é mais só o que eu penso, é o que nós pensamos. Qual que é o seu pensamento? Bom, eu não penso assim, mas podemos pensar, sabe? Percebeu? Qual que é o seu sentimento? Me perdoe. Eu sempre falo 3 frases fundamentais para um casamento. Sempre prego isso num casamento, já fiz centenas. Primeira frase, eu reconheço que eu errei. Segunda frase, por favor, me perdoe. Terceira frase, eu te amo. Faz quanto tempo que você não fala eu te amo pro seu cônjuge? Está na hora de mudar. Todo dia. Tem dia que eu falo para ela, eu já te falei que eu te amo hoje? Então é verdade, você já falou que ama ela. Então, esse é o propósito. Vale a pena, vale a pena. Isso é o propósito para que Deus tem no casamento. Deus quer alinhar toda a sua vida em todas as áreas, mas o casamento eu diria que é
é a primeira, é a preliminar, é a primícia. Quando essa primícia estiver restaurada, pode saber que as demais áreas vão deslanchar também. Eu queria deixar uma palavra para, talvez alguma mulher esteja aí ouvindo e falando, nossa, mas meu casamento, eu não dou conta, meu casamento tá difícil, eu casei com um bronco, um marido bruto, ele não vai, estúpido, ele não vai mudar, só eu tenho que mudar. Eu quero dizer para você, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai te instruir. Aquilo que você precisa fazer para amar seu marido com amor filéu. Ser uma companheira apaixonada, uma companheira de desfrute, uma companheira a tal ponto que esse marido bruto, né, se rende, vai se tornar um companheiro seu, um amante, um marido gentleman, um cavalheiro. Deus vai te instruir, Amém. Vai te ensinar, porque a palavra diz que o Senhor ensinará todas as coisas, nos ensinará todas as coisas. E Ele mostra, quando a gente o busca, Ele fala, não, olha, precisa disso, você está falhando nisso, e seria melhor mudar aqui. E assim Deus vai te ensinar. Abra o seu coração para Ele e fala, Senhor, eu quero. Se eu não fui, não sou, sabe, eu quero ser essa mulher. Quero edificar meu lar, quero que esse amor transcenda para os meus filhos, meus netos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero fechar esse momento e fazer algumas indicações, né? Como os pastores aqui, eles propriamente mostraram que um dos aspectos fundamentais para um casamento, né, ele amadurecer, né, e entrar no trilho do propósito rumo a um casamento abençoado, um casamento onde há satisfação, prazer, deleite, né, é o estudo, é a busca por conhecimento. Né, e um dos aspectos, né, eu separei aqui alguns livros, né, e eu queria indicar, e o pastor também indica esse daqui, mas eu vou indicar esse daqui. Olha só, um dos livros que marcaram a nossa vida foi o Amor e Respeito. Né, quando o homem entende que precisa amar a sua esposa e, em contrapartida, ele encontra o respeito da sua esposa, né, há um ciclo virtuoso, isso de certa forma cria saúde, né, cria um ciclo de alegria, de prazer, né, uma troca, né, porque casamento nós entendemos que é um para com o outro, não é eu buscar os meus desejos, os meus desígnios e vice-versa, não, é eu decido fazer a minha esposa feliz. E ela tomando essa mesma decisão, seguindo esse trilho, né, com certeza o seu casamento vai avançar. Né? E de uma forma honrosa também, nós queremos indicar os livros dos pastores, né, que são um manual, né, não fala diretamente sobre insatisfação sexual, mas fala sobre vidas, fala sobre ter uma vida vencedora, uma vida vitoriosa. Né? E o livro do pastor Roberto, A Síndrome do Gafanhoto, né, um livro fantástico, é um manual. Né? É muito mais do que um livro, é um manual para a sua vida, abrange vários aspectos, né, das nossas vidas e com certeza vai te abençoar. Outro livro da pastora, né, que fala sobre, né, a geração, que são os nossos filhos, né, que são flechas na mão do valente. Né, um livro inspirativo, um livro que nos leva a enxergar o valor da família. Né, e esses livros aqui nos marcaram em um dado momento da nossa vida. Amém? Olha, teve 2 livros que afetou profundamente a nossa vida. O primeiro é o Ato Conjugal, do Tim LaHaye e da Beverly, que é a esposa dele. É um livro que todo casal, antes de casar, eu indico, todo noivo ou noiva, antes de se casarem, eu indico esse livro para eles lerem, a fim de se prepararem para o casamento. Mas uma vez que você casou, é um livro recomendável, porque ele ensina vários aspectos que talvez estavam em falha, em lacuna no seu relacionamento. Tanto que depois ele escreveu também o Ato Conjugal depois dos 40. Muito indicado aí para você que já tem mais de 40 anos. E outro livro que fez assim uma diferença enorme no nosso relacionamento são as 5 linguagens de amor,
do Amor, do Gary Chapman. É um livro assim, não pode faltar, não pode falhar, não pode deixar de ler, porque você vai entender que a linguagem do seu cônjuge não é a sua, né? Muitas vezes a sua linguagem é toque, é presente, e a do outro não tem nada a ver com presente e nada a ver com toque. Tem a ver com palavras de encorajamento ou palavras de afirmação e serviço. E aí fica aquela confusão, aquele conflito, você dando presente, mas não quer presente, quer que você fique junto. Você percebeu? Nós sofremos demais isso. Eu falei exatamente da minha linguagem de amor e da linguagem dela. A minha era toque presente, a dela era serviço e palavras de afirmação. Então, e aí a gente não se entendia. Uma vez que a gente entendeu a linguagem de amor, nós fluímos na vereda da linguagem do outro, do cônjuge. Isso ajudou demais, demais a gente. E outro livro que, na verdade, é um curso que nós fizemos e ministramos muitas vezes, é o curso de casais radicais que a nossa igreja ministra, do pastor Aloysio e da sua esposa, a pastora Márcia, que é um livro que fala exatamente de todos esses princípios que nós falamos aqui no decorrer dessa live. Nós esperamos que vocês possam chegar à plenitude da felicidade, né? Ao desfrute total, pleno da intimidade conjugal. Não abra mão disso. Não tenha uma vida íntima meia boca, né? De qualquer jeito, mal, ruim. Né? Insatisfação. Você tem condição de ter o melhor relacionamento que ainda não teve. Você pode melhorar em muito. Então busque, não desista, insista, persista. E o Senhor está nisso, há de abrir as portas, abrir o entendimento, abrir os caminhos e abençoar para isso efetivamente acontecer. Amém? Então, Muito obrigado, né? Queremos agradecer também, né, esse bate-papo, essa aula, né, propriamente dita, né, e queremos agradecer você também, né, que permaneceu aí nos assistindo, né, e dizer que a gente vai promover outros momentos, né? Nós sabemos que os pastores estão, né, num curso de ser missionários em outra região, mas a gente vai, né, com a nossa agenda corrida, conseguir promover outro desse encontro e falando de outro tema também. Então, continue nos seguindo, continue no canal, porque vocês vão ser profundamente abençoados. Ok? Uma ótima noite. Na paz de Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigada. Amém.